O veto da França ao início das negociações para a adesão da Macedónia do Norte e a Albânia à União Europeia foi descrito como um erro histórico. Vários dirigentes europeus consideram que a decisão do presidente francês deitou por terra a estratégia europeia para os Balcãs. A nega levou o primeiro-ministro da Macedónia do Norte a convocar eleições antecipadas. Zoran Zaev, considera esta rejeição uma derrota pessoal? Sente-se traído? Claro que sim. Todos os países nos Balcãs Ocidentais têm uma agenda para a integração europeia, mas no meu país alcançamos muitas coisas positivas. Somos um raro exemplo na resolução de questões bilaterais na região. Acordos como o que fizemos com a Grécia são raros. Normalmente só aconteciam no pós-guerra, quando os políticos eram obrigados a sentar-se e a chegar a acordo. Mudámos o nome, mudámos a Constituição e conseguimos a maioria num referendo, tudo no espaço de 120 dias. Foi um processo doloroso porque sofremos muitas ameaças por parte dos nacionalistas e radicais no nosso país. Tudo para receber como resposta: ok, vocês estão preparados, mas nós ainda não. Podemos esperar, mas é uma grande desilusão para nós. Descreveu o Acordo de Prespa como um grande avanço para o seu país e também para a Grécia. Com as eleições antecipadas e com os ataques da oposição ao acordo, considera que este está em risco? Sim, especialmente por parte do lado grego. A implementação do acordo leva à abertura e ao encerramento de alguns capítulos, sobretudo a nível interno. Os nossos amigos da Grécia aceitaram os termos do acordo porque estava em causa o futuro europeu da Macedónia do Norte e agora não há forma de o implementar. O impacto do acordo de Prespa foi enorme. Mudámos tudo no país. Mudámos os letreiros das instituições públicas, as placas informativas nas fronteiras e aeroportos, toda a documentação, sites, tudo. Agora estamos a mudar os livros escolares para respeitar o nosso nome constitucional. Está a dizer que este esforço pode ser em vão? Sim, porque realmente não é possível. Vamos tentar implementar, pelo menos em parte, mas está tudo interligado. O processo de adesão implica abdicar de parte da nossa soberania a favor da União Europeia, mas temos de mudar todos os nossos documentos, incluindo a nível local. Mesmo para as comunicações internas, por exemplo, quando uma autarquia envia uma carta a outra ou a uma instituição, trata-se de um documento da República da Macedónia do Norte. Esta mudança pode acontecer devido ao processo de adesão ou por outro motivo. Acredito que podemos continuar a implementação do Acordo de Prespa, mas para isso acontecer, precisamos de dar início às negociações para a adesão o mais rapidamente possível. A Europa foi o seu cavalo de batalha nas últimas eleições e no referendo, onde convenceu os macedónios a mudar o nome do país. Ainda os consegue convencer a confiar em Bruxelas? Dom Quixote provavelmente ainda está a lutar contra moinhos de vento. Não temos alternativa e estamos conscientes disso. Somos amigos de toda a gente, somos um país pequeno. Amigos da Grécia, da Rússia, da China, do Médio Oriente, de todos. Mas eles não estão a respeitar nem a democracia nem o Estado de Direito. O presidente da Sérvia já disse que a decisão da União Europeia deixou a região com a sensação de que já não podia confiar nos vizinhos ao Ocidente. Partilha esta ideia, tem sido bastante difundida nos Balcãs. Claro que não. Os países pequenos dos Balcãs já estão habituados a estas desilusões. O meu país é candidato à Europa há 15 anos. Temos 10 recomendações positivas para iniciar o processo de negociações. 10 desde 2009. Mas acabamos sempre por ser desapontados. Normalmente era por causa da Grécia. Agora que encontramos uma solução, foi a vez da França.
Acredita que Emmanuel Macron está a matar o sonho europeu dos Balcãs? A discussão está em aberto com a diplomacia francesa, em particular com o presidente Macron, que me deu uma explicação para o processo de alargamento que defende, com uma metodologia em curso que permita aos países mais sucesso nos seus processos de adesão. Quem não respeitar essa metodologia fica fora ou terá de mudar os seus processos. É justo. Penso que os próximos meses nos vão dar uma ideia dessa metodologia para nos podermos preparar para termos uma nova oportunidade. A União Europeia precisa de nos manter motivados, de nos apoiar, porque temos o direito de ser um Estado-membro de acordo com o Tratado Europeu. Se nos apagarem a luz das estrelas da União Europeia, ficaremos no escuro. E no escuro ficamos perdidos. Os Balcãs não precisam de um regresso ao passado. Acredita que isso é um risco? Tenho um grande receio. É terrível. Porquê? Porque estamos a criar um terreno fértil para o nacionalismo, para um aumento do radicalismo, o que pode ser bastante prejudicial para os Balcãs. E quando os Balcãs têm um problema, a Europa tem um problema. O nacionalismo pode tornar-se problemático no meu país e foi por isso que decidi convocar eleições antecipadas, para comprar algum tempo e enviar uma mensagem ao presidente Macron e a outros líderes europeus. Desta forma, evito a criação de condições ideais para o nacionalismo, o radicalismo e populismo, que seriam uma provocação para os nossos vizinhos, como a Grécia e a Bulgária. Não precisamos disso. Se forem provocados, irão reagir. Há 2 anos e meio que ninguém fala de problemas entre diferentes etnias ou de maus comportamentos. Somos todos iguais. Se abrirmos novamente essa página, se voltarem as provocações étnicas, o prejuízo será enorme. Prime Minister, many thanks for this interview. Thank you very much.